creio que a gente tem essas surpresas aí aliadas aos fundos imobiliários, inclusive trazendo uma Muito notícia rápido. recente. Nós tivemos aí o agregado, pelo menos os dados divulgados pela Bolsa de Valores, indicando que os fundos imobiliários atingiram 2 milhões e 200 mil investidores. É bastante coisa, praticamente o dobro do que nós tínhamos em 2020. Eu gostaria de saber se mesmo nesse período tenebroso, complicado, a gente viu bastante fundo imobiliário caindo muito, despencando, perdendo bastante valor ali nas suas cotas negociadas. O que o senhor acha que fez esses fundos, esses ativos, eles começarem a ganhar mais atração aí, pelo menos para os investidores que entravam na Bolsa de Valores? A gente teve também um salto no número de investidores, mas o número aí aliado aos fundos imobiliários é bem impressionante, principalmente comparado aí a 2020. Quais são os atrativos aos investidores? A gente já falava dessa previsibilidade, dessa falta de surpresas, mas acho que tem bastante coisa aí também que corrobora positivamente para os fundos e, claro, que atingiram esse número até muito interessante aí de investidores, de cotistas nesse período. Imagina, 1% da população brasileira, né, investe em fundo de investimento imobiliário. É pouco se a gente olhar por essa ótica, mas é muita gente. Né, para quem acompanha o mercado há um pouco mais de tempo e sabe que eram 500 mil investidores na Bolsa como um todo, eram 10 mil, 20 mil investidores em fundo imobiliário, a coisa de 15 anos. Então, um crescimento muito grande que vem acontecendo e que foi impulsionado principalmente pela queda da taxa de juros, certo? Quando o juro veio para baixo de 6% ao ano, o número de investidores em ações e em fundos imobiliários cresceu muito. Mas depois disso, a gente está falando de 2019, depois disso, uma série de coisas difíceis aconteceram, como a pandemia, o juro veio mais para baixo ainda, foi para 2% ao ano, mas mesmo assim, então, entre crise e estímulos, né, anticíclicos do governo, o mercado continuou crescendo. Diminuiu o ritmo de crescimento, evidentemente, mas continuou crescendo em número de investidores. Então, me parece que, até esse comentário que eu fiz, um investimento com poucas surpresas, com mais previsibilidade, mais comunicação, acho que tudo isso vem caindo no gosto do investidor e da investidora brasileira e contribui para o aumento consistente de gente investindo em fundo imobiliário. Maravilha, e especificamente olhando para esse cenário, eu mencionei que os fundos perderam bastante valor. O senhor enxerga que com essa entrada de investidores, essa reação até positiva do IFIX há algumas semanas atrás, alguns meses atrás, a gente viu o IFIX aí engatando diversos pregões consecutivos em Sim. alta. Nós já estamos em uma normalidade para esse segmento. A gente teve um aumento de investidores, mas os preços negociados para as cotas caíram. Então a gente tem essa disparidade. Mais investidores, mais um valor menor ali negociado para as cotas. O senhor identifica que a gente já voltou a uma normalidade desse mercado? Ainda tem alguma anomalia, algo a ser aproveitado, alguma oportunidade? E para aqueles que estão entrando agora, estão enxergando oportunidades e olhando ali para o mercado mais tranquilo, ainda dá Sim. para se posicionar em fundos imobiliários? Eu lembro aqui para os investidores, eu estava olhando na minha carteira de investimentos ali de fundos, dando uma olhada ali naquela administração. Eu vi que alguns fundos que estavam alocados ali bem depois da pandemia, logo em seguida, já estão em patamares iguais aos da pandemia. Então a gente passou por uma crise, voltamos, subimos, mas me parece ainda um preço atrativo. Como que o senhor enxerga esse momento do mercado? Então, você tinha falado lá do exemplo da VEG, né, com uma queda de 8% num dia, tal. Isso é muito raro acontecer em fundo imobiliário. Agora, não significa que não caia. E é verdade que a gente passou mais ou menos um ano e meio com cotações em queda, principalmente motivado pela alta da taxa de juros, não só da Selic, mas dos juros de longo prazo, lá o Tesouro IPCA, que chegou a pagar mais de 6% ao ano. Então, de pouquinho em pouquinho, os fundos imobiliários vieram caindo por muito tempo e agora recuperaram. Os preços estavam muito baixos, muito depreciados, e agora estão chegando a uma normalidade. Eu, pelo menos, não enxergo nada caro em fundo imobiliário. E oportunidades sempre tem, porque quando a gente fala, assim, genericamente, fundo imobiliário, investir em imóveis, na verdade são muitos segmentos diferentes. O mercado de shoppings, o mercado de galpões, o mercado de grandes escritórios, o mercado residencial, os fundos de papel, que são uma parte super relevante, completamente diferente dos fundos imobiliários. Então ainda tem bastante oportunidade de comprar coisa boa a preço adequado. Antes estava barato, agora o preço está adequado. E de coisas que ainda estão baratas, até pelas mudanças que acontecem no dia a dia. Por exemplo, os fundos de papel,
com a inflação diminuindo, a gente teve deflação agora, né? Uma desinflação que vinha acontecendo nos meses anteriores, ou seja, o IPCA sendo cada vez menor, e agora nesse mês um IPCA negativo, isso naturalmente leva a uma quedinha no preço dos fundos de papel. E sem que nada esteja acontecendo de errado, tá tudo certo, os fundos estão recebendo, só que como o IPCA é menor, aqueles que têm retornos atrelados ao IPCA diminuem um pouquinho o retorno. Muita gente que, né, não acompanha direito, não é bem estudado para investir nisso, vê que o rendimento caiu, vai lá e derruba o preço da cota. Então, aparecem oportunidades nesses fundos de papel em que nada está acontecendo de errado. Lembrar que a última vez que eu estive na BMC, por exemplo, eu fui falando com o Carlos, bem naquela época em que alguns fundos de papel estavam reportando sérios problemas. Então, isso é diferente. Se eu sei que um fundo especificamente está tendo problema de crédito, não está recebendo o fluxo lá dos CRIs que investe, tal, isso é um problema específico de um fundo que eu preciso estudar com mais calma e eventualmente evitar esse fundo. Agora, um movimento desse que é sistêmico, todos os CRIs atrelados ao IPCA vão ter uma rentabilidade um pouquinho menor à medida que o IPCA diminuiu. Nada de errado com a carteira do fundo, então tem oportunidade aí. Um outro segmento que vem melhorando bastante, mas que ainda tem um caldo a mais para entregar, é o de shoppings. E olha que engraçado, eu, pelo menos, não aguento mais ouvir falar do tal do filme da Barbie. E acho que muita gente aí não está mais afim de ouvir falar desse assunto. Mas para quem investe em fundo de shoppings, torça para Barbie ser um sucesso assim arrebatador. Porque o que está faltando para os shoppings retomarem de vez a atividade? O movimento do cinema ser como era antes da pandemia. O cinema é um polo que atrai muita gente para dentro de um shopping. Então lá, férias escolares, todo mundo com criança dentro de casa, aí a criança falando, eu quero ver a Barbie, eu quero ver a Barbie e tal. Lá vai pai, mãe, uma criança, às vezes um irmão, uma irmã, todo mundo para o shopping. Vai para ver o filme da Barbie, mas também compra lá na drogaria do shopping, compra uma roupa, almoça no shopping e tal, gasta um monte de dinheiro no shopping. Não é só o filme em si, né? Ele é uma âncora. E o que está faltando para o setor de shoppings recuperar mesmo a todo vapor, como era antes da pandemia, é o movimento dos cinemas voltar a ser grande. Então, um filme como esse pode ser um grande indutor de um resultado no mercado de shoppings. Claro que, como eu te falei, é de um mês para o outro e depois muda o filme em cartaz, volta ao que era ser antes. Mas quem sabe ele não é só um indutor de um resultado de um mês, e sim da volta do hábito ou de que as pessoas percam o medo de voltar a frequentar o cinema no shopping. Maravilha, Arthur. Inclusive, gostaria de trazer mais um questionamento para quem está nos assistindo. Agora está até ficando um pouco mais interessado nesse tipo de investimento. Com a ação é fácil, a gente olha para a companhia, tem o CEO, tem o CFO, você olha para a operação, vê o que a companhia faz e aí você toma uma decisão pelo investimento ou não. Olha, faz as projeções. Na hora que a gente traz essa conversa para o fundo imobiliário, o quão é importante identificar ali o tipo de gestão, o gestor que está por trás daquele fundo imobiliário antes de tomar a sua decisão. Porque a gente fala aqui fundos de papéis, de shoppings, tem os fundos logísticos, tem os fundos mais voltados ali a lajes corporativas, tem um monte de coisa. No entanto, quando a gente olha para trás, o que tem que estar na cabeça do investidor para tomar uma decisão em detrimento de um fundo ou outro? Por um fundo ou por outro, por um ativo ou outro. A gestão ela é muito importante nesse quesito. E quais outros métodos você utiliza para fazer uma análise ali daqueles ativos que estão sendo disponibilizados pelo gestor e pela gestora como um todo, pelo fundo de investimentos? O que levar em consideração na hora de bater o martelo e tomar uma decisão para um investimento ou outro em fundos imobiliários? Muito bom. Sim, essas duas coisas andam em conjunto, né? O patrimônio e a gestão. Então, são as duas coisas que, no mínimo, eu tenho que buscar conhecer. O que acontece é que, geralmente, as pessoas simplesmente escolhem pelo último rendimento. Por isso, até que eu estava explicando que os fundos de papel podem ter uma queda sem que nenhum problema esteja acontecendo, só porque o rendimento diminuiu. Então, geralmente, as pessoas escolhem pelo rendimento, sem saber de fato o que está comprando, qual fundo está investindo, o que aquele fundo tem. Tem escritórios, ou shoppings, ou papéis, né, recebíveis imobiliários. Geralmente, muita gente não tem nem ideia do que está comprando lá.
Mas a pessoa que é mais atenta ao investir, cuida do seu patrimônio, vai ter que olhar o patrimônio e a gestão. Se a gestão for boa, o patrimônio vai ser bom, né? Uma coisa leva a outra. Mas é importante saber, então eu quero comprar um fundo de shoppings. Quais shoppings tem nesse fundo? Né? Tudo numa só cidade? Ou é pelo Brasil afora? São shoppings dominantes? São shoppings para classe A, classe B ou classe C? E não é que tenha um melhor do que o outro, mas o fundo ele é mais concentrado numa só classe ou o fundo é diversificado em shoppings de várias classes, né? Então, entender a qualidade dos imóveis, ninguém precisa ser especialista nisso, mas os imóveis estão nas principais regiões comerciais, estão em boas regiões para um shopping, para um galpão de logística, e a qualidade da gestão. Essa questão de como saber se a gestão é boa é a pergunta que eu mais recebo e é muito difícil de responder, assim, porque não é uma coisa quantificável, né? Não é uma conta que a gente faz. É algo que demanda um pouco mais de conhecimento no sentido de fluência, que eu quero dizer, um pouco de experiência, de observação. E aí eu tento colocar as pessoas no outro lado, né? Imagina, quem está assistindo, eu sou do mercado financeiro, quem está assistindo é de outra área, da área da saúde, da nutrição, da área do direito, sei lá de qual área. E se eu estivesse perguntando para essa pessoa, então, você que é da área do direito, quais são os escritórios de advocacia que são melhores ou mais confiáveis ou que são menos confiáveis? Não tem como essa pessoa dar uma resposta, simplesmente falar o escritório A, B ou C. Quais são os laboratórios de análise clínica que são os melhores, mais confiáveis, que fazem melhores exames e tal? Não tem como alguém simplesmente dar uma resposta assim, né? É preciso um pouco de experiência, de observação, e isso vem com o tempo. Então, começa essa análise pelos imóveis, se o patrimônio do fundo é bom, a chance do negócio ser bom já é muito grande. E depois, patrimônio bom, gestão boa, aí o melhor casamento possível. E do ponto de vista um pouco mais quantitativo, o que dá para a gente olhar, fazer conta? Essa da rentabilidade, não é que ela não seja importante. Depois que eu entendi que um fundo é bom, é adequado para o que eu quero, o tipo de imóvel, o tipo de recebível que o fundo investe, aquilo que eu quero ter, a gestão me agrada ou eu não tenho como desabonar a gestão no mínimo, aí eu vou olhar a relação do preço que ele está e a rentabilidade que ele tem para me gerar. Mas lembrando que o fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Então, o que eu vou tentar entender? Se esse rendimento que ele está distribuindo agora, se ele é sustentável nesse patamar, se ele tende a aumentar ou se ele tende a diminuir. Então, vamos dar o exemplo lá dos fundos de papel. Eu estou aqui dizendo que os rendimentos estão diminuindo. Por que razão? Porque a maioria dos papéis, né, dos títulos de renda fixa que esses fundos investem, são CRIs atrelados à inflação, IPCA mais X% ao ano. Então, eu entendi qual o motivo da queda do rendimento. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente? A inflação vai continuar sendo negativa ou ela vai voltar a subir? Se ela voltar a subir, o rendimento tende a aumentar? Então, percebe que eu consegui fazer aqui uma análise da tendência desse rendimento futuro? Eu não preciso saber na vírgula se vai subir 2 centavos, 7 centavos, isso é coisa para profissional. Agora, qualquer pessoa com um pouquinho de prática consegue fazer esse exercício de olhar para a tendência futura dos rendimentos. Então, o mercado de shoppings. Da onde vem o rendimento de um fundo de shopping? Do shopping está lotado e vendendo bastante. O que eu espero daqui para frente do mercado de shoppings? Se eu acredito que os cinemas vão voltar a ser bastante frequentados, eu já acho que o shopping vai vender mais. Se eu vejo que o governo está fazendo um programa para ajudar as pessoas, as famílias endividadas a voltar a ter nome limpo e ter crédito na praça, onde elas vão gastar? Vão gastar no shopping, então vai ter mais faturamento no shopping. Esse tipo de associação que eu consiga levar a pensar para o que vai acontecer no futuro do rendimento, não no passado. O passado já não importa. Saber que o fundo distribuiu 90 centavos de rendimento no mês passado é uma informação inútil. Entender se eu acredito que ele vai continuar distribuindo esse valor, ou se tende a subir ou tende a cair, é que a informação é importante. E não é tão difícil assim de chegar nesse tipo de conclusão. Maravilha. E agora só uma pergunta sobre movimento. A gente mencionou essa
tomada de decisão, essas projeções futuras, entender o que está na sua carteira de investimentos. Provavelmente tem investidor que comprou um fundo imobiliário, não entende se aquele é um fundo de tijolo, fundo de papel, por que está dando dinheiro. Ah, não, esse aqui está me dando mais dinheiro, vou colocar mais dinheiro, vou colocar mais capital, vou comprar mais cotas, vou alocar mais os meus recursos. Então, é justamente uma pergunta sobre isso. Olhando para cenário, olhando para a carteira de investimentos em fundos imobiliários, em ações é comum a gente fazer aquele rotation, ficar girando os ativos, jogando para um lado, jogando para o outro, porque os ativos eles são muito voláteis. Essa volatilidade um pouco menor dos fundos imobiliários, ela dá mais segurança, e aí é que entra a minha pergunta. Faz sentido ficar rodando, girando carteira de fundo imobiliário? Como que você normalmente dá a dica, auxilia quem está lhe perguntando, quem está buscando aí pelo conhecimento em ti, a gerir esse portfólio de investimentos em fundos imobiliários? Ficar jogando um ativo ali, não, agora é shopping que vai dar certo, então compra tudo em shopping. Não, agora é CRI que vai dar certo, então compra tudo em CRI. Como que funciona aí a administração depois que você já montou uma posição nesse tipo de fundo, nesse tipo de ativo? De fato, a volatilidade dos fundos imobiliários é pequena e as mudanças não muda um cenário todo de um mês para o outro, de 2 meses para o outro. Então, uma carteira bem diversificada ali, ela vai demandar alguns ajustes de tempos em tempos. E o interessante dessa diferença dos fundos de tijolo e os fundos de papel é que eles são, entre eles, bastante diferentes na questão do que é bom para um e do que é bom para o outro. Então, no momento em que o juro está alto, a inflação está alta, uma coisa vai levar a outra, né? Se a inflação sobe, o juro sobe. Qual tipo de fundo tende a se beneficiar do ponto de vista de faturar mais e distribuir mais dividendos? Os fundos de papel. Porque o fundo tem investimento num CRI, que ele recebe CDI mais X% ao ano ou IPCA mais X% ao ano. Então, esses dois indicadores estão lá, né, estão subindo. Esse fundo de papel está numa fase em que ele recebe mais e distribui mais dividendo. E o fundo de tijolo, num cenário desse? Não vai bem, né? Porque a economia não vai bem. A inflação tá alta, as pessoas estão perdendo poder de compra, o Comitê de Política Monetária está subindo o juro justamente para frear a economia, então isso não é bom para o mercado de ativos reais. Quando o juro começa a cair, a inflação começa a cair, vai ficando bom para a economia, vai ficando bom para os ativos reais. E vai diminuindo o faturamento e a rentabilidade dos fundos de papel. Então, um movimento um pouco entre uma classe e outra é possível de ser feito. Mas isso também é lento, percebe? Não é de um mês para o outro que eu vou buscar essa diferença. Então, se por acaso eu tenho vontade de fazer esse tipo de leitura macro e adequar minha carteira, quando o juro começar efetivamente a cair, porque a Selic vai cair, a economia não vai aquecer no mês seguinte, né? Então, quando o juro começar a cair, eu começar a perceber essa mudança, eu posso diminuir um pouco a minha posição em fundo de papel e aumentar minha posição em fundo de tijolo. Mas isso não é de fato necessário. Tá? A carteira diversificada, tendo um pouco de tudo em segmentos diferentes, ela atravessa as fases boas e as fases ruins de uma maneira muito mais tranquila, mais estável. Você pensar, eu gosto desse exemplo, no meio da pandemia, assim, no início da pandemia, que foi um momento de maior incerteza, não foi a pior fase da pandemia, né, mas foi a fase de maior incerteza ali naquele início. Os meus rendimentos caíram 20%. Foi todo o impacto que eu sofri com a pandemia. Eu continuei recebendo rendimento, sem ter dor de cabeça, sem ter que lidar com inquilino, imóvel, nada disso, e tive uma queda de 20% nos meus rendimentos. Por quê? Porque eu estava diversificado. Se eu tivesse, antes, um pouco antes da pandemia, tentando acertar qual era o grande setor, sabe quais eram as duas grandes apostas do mercado? Escritórios e shoppings. Pode procurar conteúdos da época. Onde investir em 2020? Quais eram as duas grandes apostas de tendência dos mercados? Shoppings e escritórios. 2 meses depois eu estaria basicamente quase que sem renda, né? Se eu tivesse concentrado aí para tentar acertar uma tendência. Estando bem diversificado, fase boa, fase ruim, a gente tem rendimentos harmônicos, tem uma classe aumentando o rendimento, outra classe diminuindo, e eu tenho o total dos meus rendimentos muito parecidos de um mês para o outro. Eu gosto de investir nesse estilo e acho que quem busca investir em fundo imobiliário também tem essa vontade mais de saber que o dinheiro vai pingar lá todo mês, quase sempre o mesmo valor, do que ficar trocando de preço, girando carteira, coisa assim.
Maravilha, eu gostaria de agradecer imensamente pelos esclarecimentos, a ajuda a entender todo esse cenário, agora que tem bastante gente investindo em fundo imobiliário. Já tinha, na verdade, a gente está aumentando cada vez mais, é um mercado em desenvolvimento, tá chegando uma galera por aí, Arthur. Muito obrigado mesmo pela atenção, sempre Valeu. um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Prazer é meu, um abraço. Maravilha. Arthur Moraes, sócio do Clube Física.